Ressonância. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP, com o apoio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com Felinto. Felinto é multiartista, ativista preto, desenvolve uma série de trabalhos relacionando estratégias de valorização da população preta com a aplicação de ferramentas como sound design, hatha yoga e mediação educacional como ferramenta para lidar com esses conflitos. É cofundador do coletivo Sistema Negro, que entre 2014 e 2018 realizou ações de ocupação do espaço público para pautar reivindicações da população preta paulistana em relação a questões como abolicionismo penal e violência policial. E ele realiza a websérie Modulação Preta, que está disponível no YouTube, e o projeto visa lidar com a demanda pela construção da história audiovisual na presença da negritude na música contemporânea, mais especificamente nas linguagens eletrônicas. Olá, Felinto. Olá, salve 55SP, salve Ressonâncias. Muito obrigada. Eu agradeço igualmente assim pela conversa, uma conversa que é pouco comum, né? Então, eu ouvi um tanto e vi, né? Porque a websérie você pode ver, né? Que nem só, a gente que pode só ouvir. O projeto é super potente e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Vocês estão lá no Cine Olido, né? Na Galeria do DJ. Então, desse processo aí da turma que tem ido e como tem sido. A Modulação Preta, ela é um projeto que é composto por mim, a Rayane Sinara, que é produtora musical, produtora cultural também, e a Tarsila Thaís, que é produtora audiovisual, videomaker também. Bom, a gente tem um núcleo bem pequeno e que, de alguma maneira, foi meio que se formando por afinidades que a gente tem com certos contextos de sociabilidade, onde a gente foi ligando um desejo por uma narrativa que reconfigurasse certos espaços majoritariamente brancos, especificamente de festas eletrônicas, né? Então, de alguma maneira, o racismo estrutural que também se produz nesses lugares deixava de evidenciar a importância da nossa presença naquele lugar, né, como parte de uma continuidade, né, como parte de um trajeto que, inclusive, viabilizou a manutenção dessas linguagens, né, em termos de produção de estéticas e de produção de sonoridades, né? Então, é meio que um questionamento que a gente passou a fazer e que se estende a várias outras esferas da produção cultural, que a gente consome cultura negra, mas é um lugar de consumo que não aprofunda para a experiência de contato ou para a experiência de partilha, e nessa experiência de partilha até um movimento intencional que implique uma certa renúncia de protagonismo, que é próprio do modus operandi da branquitude. Da branquitude hegemônica. Isso. Então, foi essa percepção que fez a gente também notar uma importância em construir essa websérie. Sim, super interessante. E agora, curiosidade minha, além da websérie, vocês têm também ali junto com o Cine Olido se inserido nas festas, no circuito? Que eu estava olhando ali o Instagram e eu vi que vocês têm também uma divulgação das ações desses músicos ali. Isso também é uma coisa que está engrenada? Na verdade, a gente tem entendido o que é o nosso projeto, né? Porque, sim, de alguma maneira, ele começa como um programa, mas ele também é uma plataforma que tá articulando uma narrativa, que está partilhando trabalhos de artistas que, enfim, que vão ter pouco espaço para divulgação, pouco espaço para ressoar o trabalho que tem sido produzido, sobretudo no sentido de uma divulgação de um trabalho que passe por um lugar de enfatizar, sim, uma experiência artística ligada a uma experiência social que essas artistas e artistas frisam a todo momento, mas de repente elas chegam em certas mídias que abafam esses aspectos, né?
Sim. E aí, enfim, se torna uma divulgação que é um pouco limitada, que é um pouco rasa, que não abre com profundidade a conversa ou a luta, né? Os empenhos, as articulações que esses artistas e essas artistas têm feito. Então, a gente se pretende como uma plataforma. Na verdade, a gente está no Centro Cultural Olido, né? Não é no Cine Olido, desculpa. Que é onde está a Galeria do DJ Isso. ali. Sim, tem razão. E que antes era outro nome, né? Mas virou Centro Cultural há um tempo atrás. Sim. E, na verdade, a gente tem essa parceria com o Centro Cultural, mas é um projeto que, de alguma maneira, tem uma autonomia, né? Uhum. Tanto que agora a gente está prestando alguns editais para amplificar, né, essa proposta que a gente tem para fora do Brasil, né? A gente está elaborando uma série de oficinas para partilhar alguns conhecimentos, porque embora exista um contexto onde a população, parte da população preta, dos artistas, sobretudo, né? Se colocam como inovadores, criadores e precursores, é muito difícil sustentar materialmente um tipo de produção que demanda esses recursos técnicos, né? Como um sintetizador, um sample, um modular, né? Tem um computador bom, um sistema de som, um requer estúdio. Toda uma aparelhagem técnica. Então, eu acho que esbarra algumas descontinuidades, esbarram nesse lugar, o que, inclusive, enfatiza uma outra história que não é oposta, né? A história da presença negra nas linguagens eletrônicas, mas enfatiza um tanto da narrativa que diz sobre a música popular brasileira. Sim. Que tem muito da presença da pessoa preta na voz, no violão, em lugares que é muito mais pronto no sentido de pega e faz. Sim, né? Que não E na confecção do material, estrutura. Né? É um outro contexto de tecnologia. E aí isso acaba, enfim, até pela popularidade e pela acessibilidade que certos instrumentos dão, né? Sim, claro. Logicamente, a música preta brasileira vai se desenvolver em torno do que é possível. E aí outras caminhadas acabam ficando um tanto mais para trás. Estruturalmente mais para trás. Porque mais tem poucos vez. expoentes. Sim. Né? Mas os que tem são bem significativos. Mas falei tudo isso só para dizer que a Modulação Preta é uma plataforma que tem um apoio do Centro Cultural Olido e da Galeria do DJ, mas a gente tem uma perspectiva de funcionamento que é autônoma. Né? E é multidisciplinar também, né? Porque quando vocês falam vocês falam da música, mas a música abrange a performatividade, abrange um monte de outras coisas, que foi o que eu pude perceber escutando os artistas e ouvindo um pouquinho das webséries. Pra gente tem essa questão não dá pra pensar esse lugar da produção cultural preta, né? Quando a gente já diz que é uma produção cultural preta, a gente já coloca o corpo em evidência. Evidência, exatamente. Né? Dizer, categorizar, né? Ou marcar dentro de um recorte de identidade, já diz qual é o corpo que tá ali, né? E dentro desse contexto da pesquisa da modulação preta, e mesmo da noite dentro do circuito da música eletrônica, existe um lugar que foi e tem sido recriado sempre, né? E provocado sempre, e provocando também, né? Que é o lugar da corporeidade. Sim. Tanto que a presença em si, fui consumir uma festa. Já desloca um lugar de conforto de certos espaços de sociabilidade no contexto do eletrônico, que é bastante embranquecido. Então, a presença de pessoas pretas já cria ali uma relativização e uma negociação do tipo, vocês acham que esse é o mundo, a nossa experiência vai trazer um outro mundo que, de alguma maneira, vai se sobrepor. Sim. E esse corpo, o nosso corpo, né? Ele também traz uma visualidade. E aí, dentro desse campo da visualidade, já tem um outro momento em que pessoas pretas vão procurar um lugar de diálogo com o decorrer do evento festivo, no qual ela seja uma potencializadora da música ou da experiência visual. E ela vai ser chamada de
ao visual da festa. Então, geralmente, são pessoas do contexto LGBTQIA+, que vão ocupar aquele espaço do tipo, tem uma pessoa tocando, ela confecciona uma vestimenta, Sim. Ocupa um interesse bastante grande ali nas afinidades das pessoas e ela dança em cima da caixa, ela vai ali mobilizando vários pequenos eventos dentro do espaço pela passagem dela. Também se enquadra no chamado performance nas artes visuais. Sim, né? sim. Então. E aí o que a gente vê acontecendo, né, é performance. Sim. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas elas estão sendo e propondo um modo de ser. Propondo um mundo. Se a gente pegar, por exemplo, a Transalien, né? Transalien é uma artista que ela trabalha uma cobertura completa do corpo, né? Ela cobre o rosto dela e ela dá um rolê na rua dentro desse modo de ser, né? Completamente coberta. Completamente coberta, né? E com umas roupas que colam o corpo, assim, e que... Uma nova pele, né? Ela coloca ali uma outra pele que dá bug numa série de construções sobre identidade, inclusive. Que questiona, inclusive, a ideia de preto, né? Sim. Porque ali ela se reveste de uma coisa que é de um outro lugar e que questiona o que é o humano, né? O que é o preto, o que é o branco, o que é a identidade. E é uma pele que ela consegue trocar. Ela tem muitas peles. E aí eu falo isso para pensar essa relação da performance e do visual. Sim. Né? A pessoa se coloca ali para que ela seja notada. Para que ela cria uma visualidade para ser vista. Mas ela tá ali fazendo o que é do universo dela. O que é do modo dela de estar no mundo, né? Então, se a gente pensar Areta, Transalien... Né? A Areta agora tá num trabalho mais com a voz, com a poesia, com a infância, com a narração de histórias. Mas ela também tem uma importância bem grande, assim, na noite paulistana, não só paulistana, né? A gente tem a gente está falando de São Paulo e tem mania de associar um tanto do eletrônico a São Paulo, né? Que acho que a gente tem uma cena forte, mas Mas eu acho que é isso, né? Eu coloco só um paralelo para pensar o que é a performance e o que e o que algumas pessoas estão entendendo como é o visual. Sim. Simplesmente, né? É o visual. E aí não é um telão... não é uma videoprojeção. É real. É uma pessoa trazendo uma experiência que às vezes é o mesmo do que é do lado de fora da festa. Né? Não tem representação. Representação, é como é um ser e não E não tem um roteiro necessário, né? Tem um estudo, mas é um estudo de vida. Sim. Né? Então, eu acho que tem essa questão, assim, quando a gente pensa performance e visuais. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho aí desses nomes que você apresentou lá, que a gente pudesse ouvir um pouquinho deles, e inclusive ouvir o teu disco que eu escutei, queria mostrar. Eu acho que dá para dizer que na Modulação Preta a gente tem feito um trabalho que é importante em alguns pontos, né? Primeiro que a gente construiu uma história dentro da série até o momento em que a gente está agora, né? A gente fechou o primeiro bloco de programas, então a gente criou uma primeira temporada com 8 episódios. Agora a gente vai começar uma segunda. E nessa primeira temporada foi muito importante que a gente conseguiu trazer alguns nomes que estão aí circulando, Sim. mas que de alguma maneira compõem uma espécie de... São pessoas proeminentes, mas que de alguma maneira também compõem uma beirada, né? Então, a gente conseguiu construir uma história que, mesmo pensando em termos de artistas pretos e pretas, a gente não foi direto para aquilo que está estabelecido. Sim. Ou que, de alguma maneira, criou uma hegemonia estética, né? Então, tem a Kenia 20 Hz, que se apresentou com a gente, que é uma carioca, mãe, que trabalha frequências baixas. Tem a Ivy Hive, que, se eu não me engano, é de... não vou arriscar dizer. Mas a Ivy Hive também não é de São Paulo, também tem esse panorama. Né? A própria Rayane, que é parte do nosso grupo... Ela também não... Eu acho que ela é de Goiás, se eu não me engano, né?
ou de Mato Grosso, enfim, sou meio confuso com as origens, as origens, mas são descentralizadas. Mas tem um tá recorte todo mundo descentralizado, né? Tem um recorte descentralizado. A Ivy Hive, por exemplo, ela estuda o Vogue, tem estudado o Vogue. Que incrível. Que é um outro lugar para a gente pensar amplificadores de uma ideia de cultura eletrônica ou de... E a cultura eletrônica, ela tem uma potência porque ela estimula as sociabilidades que, de alguma maneira, são contra-hegemônicas, né? E o Vogue, o Ballroom, joga bastante para esse lado de pensar, tá bom, como a gente pode pensar o queer, né? Como a gente pode criar um lugar de sociabilidade que as negociações e ali os modos de ser vão sendo... não estão estabelecidos a priori. E a gente vai comunicando e modelando aquilo também na hora, mas é claro, as pessoas chegam com um repertório prévio e vão construindo, assim, relações respeitosas. Então, esse é o lugar, por exemplo, da Ivy Hive, né? Do Ballroom e tudo mais. O Rômulo Alexis, que participou também, ele é trompetista, ele tem uma linguagem bastante relacionada com a música de improviso. Não só a música experimental, mas a música de improviso. Que retoma, pra gente foi importante a presença dele, porque ele defende um lugar de experimentalismo dentro das artes produzidas por pessoas pretas, né? E isso é característico da música eletrônica, muito, né? Não, são várias vertentes. Ele entra, né, no improviso, mas ele tem uma música que não é puramente eletrônica. Foi uma das webséries que eu assisti. E eu achei muito interessante a conversa, a discussão entre vocês também, quando vocês falaram do afrofuturismo. E ele falou muito do presente, né, na música dele, ao mesmo tempo que o afrofuturismo não deixa de falar, né, do presente, só numa versão de ficção. Então, para mim, foi bem interessante ouvir ali a conversa. E esse... É bem legal esse episódio com o Rômulo, né? Porque ele discute muito, quando a gente fala de música de improviso, entre pessoas pretas, num contexto brasileiro, a gente também fala de um lugar muito perigoso, porque mesmo o mercado, a indústria musical, coloca a produção preta dentro de caixinhas que sejam vendáveis, né? E a música de improviso, Sim. a música exploratória, ela vai para esse lugar do tipo, não tem captura, né? Como que você vai vender isso se na outra apresentação já vai ser outra coisa. Outra coisa, exato. Né? Então, o Rômulo, pra gente, é importante porque ele fala sobre essa coisa da liberdade criacional. E aí, eu acho que liberdade é um tema caro, né? Entre a população preta, mesmo porque entre nós vão surgir hegemonias também. Sim. Hegemonias estéticas, né? Tanto que há um certo tempo atrás, com esse apagamento da presença de pessoas artistas pretos e pretas nas linguagens eletrônicas, também existiu muito embate no sentido de a pessoa preta que vai atrás dessa experiência ligado ao eletrônico, ela, anos 90, 2000, né? Ela também vai ter uns enfrentamentos no sentido de ter uma inserção entre pessoas pretas que estão num outro lugar de produção musical. Porque vai falar, a música do preto é o rap, a música do preto é o samba, né? A música do preto, é o forró, né? Então, existem esses choques que inclusive dialogam com o afrofuturismo no sentido de, mas eu tô vendo um universo novo aqui. Sim. Eu tenho que entrar nisso. Né? Então, tem essa parada da conversa com o Rômulo, que é muito interessante. E que, inclusive, no episódio do Rômulo, que é sempre uma entrevista e uma live. Sim. E nessa live do Rômulo, eu e a Rayane servimos de uma base eletrônica, exato. Sim. Ficou incrível. Eu assisti. Bem legal. Estava ouvindo um outro podcast, que eu gosto de podcasts, que é o Benzina, essa semana, não sei se você conhece, da Stephanie Borges, e eles estavam colocando o funk como estilo de música e o corpo também, né, dentro dessa discussão. E aí uma coisa que eles falaram que me marcou muito e que acho que é uma característica, o funk é muito territorial, né? E acho que a música eletrônica acaba se espalhando territorialmente também. Você acha que isso também é uma parte do fato de ser mais intangível, assim, de ser mais difícil de acessar? Talvez eu entendo.
Mas eu acho também que o territorial, O territorial, ele sempre vai partir de um ponto de vista, né? Sim. Porque eu digo isso no sentido de que é difícil a gente delimitar, no caso do funk, o que é o territorial dele. Porque ele já surge como... O funk, ele é muito inovador, né? No sentido que a gente pode pegar, por exemplo, o bonde do Tigrão, Sim. né? E ver que no bonde do Tigrão, eles samplearam o From 242. Sim, sem dúvida. Que é um acho IBM, que tá IBM. dentro de um contexto quase gótico, industrial. Total. E aquilo acabou sendo um hit de quebrada, né? Um hit de quebrada e aí depois um hit nacional, hit nacional, por porque você muitos fala e isso muitos também, anos. quando eu digo territorial, isso já né? Mas é que nasceu de uma vontade. A música tem influência, né? Um monte de influência de fora, a música em si, mas é extremamente Sim. brasileira, né? O funk brasileiro. E aí, agora ela já transgrediu todo e qualquer território, né? Já tá mais... eu digo como essência, né? Porque tinha uma coisa muito de estar ligado ao baile, de ser, tipo, a própria coisa da batalha, né? De ser... O MC fazia isso, quem deixava o baile mais animado, de ser uma coisa muito... Não que isso não exista na festa eletrônica, né? Os DJs têm o back-to-back, também tem essa, né? Essa responsa de entregar a música um pro outro de uma forma, né? Animada. É porque, se for pensar rapidamente, assim, né? Vou tentar ser rápido nisso. Se for pensar a coisa do baile funk e pensar em termos de território... Esse é um território muito, muito fluido, porque uma favela influencia a outra, uma comunidade influencia a outra. E aí esses bailes também vão dialogando de alguma maneira, às vezes vão até rivalizando. E aí se a gente pega lá no começo, né, os bailes do Big Boy, né? Aí tem aquele funk, olha o rapa, rapaziada, né? Que, se eu não me engano, é o primeiro funk. Mas se você pega nesse momento, o cara fazia uns bailes que tocava R&B, soul, funk norte-americano e rock and roll. Tocava Beatles, né? E aí a galera toda colava lá, lotava eu perdi o nome do lugar, né? Mas lotava, uma hora isso foi se replicando. E aí começou a surgir os bailes dos cocotas, que é uma nomenclatura de enfrentamento para dizer da branquitude, e o baile black, que por si já fala, ó, pá, o lugar é esse, cocotas e black, né? Que já fala de identidade. Sim. E o baile dos cocota vai pra disco music em algum momento. Inevitavelmente vira preto de volta. Sim. Entra no rock, mas vira preto quando chega essa novidade. E o baile black, ele vai lá pro Gerson King Combo, né? Enfim, ele vai passar por esses lugares do funk nacional, mas esse funk ligado a uma linguagem norte-americana. E aí vai chegar também outras transformações do funk nos Estados Unidos, como o rap, né? Que vai influenciar também uma outra... Porque é bem nebuloso, assim, né? O que é o rap, o que é o funk... No Rio de Janeiro ali tá num negócio que vai dar um resultado muito único, mas eu tô falando isso porque quando surge esse espraiamento, né, dos bailes de cocota e dos bailes black, todos esses bailes black, que eram muitos assim nos anos 70, anos 80, eles vão desenvolvendo meio que simultaneamente essa coisa do funk também, né? Sim. Vai se espraiar muito rápido. Então, que território é esse? Aí a gente pode pensar em termos de território... pensar em termos de Rio de Janeiro. Claro que não vai chegar em tudo também, né? É uma coisa urbana. Aí, essa experiência urbana vai se espraiar em outros lugares, porque vai falar de uma linguagem de... uma leitura de mundo de quebrada. Sim. E aí vai chegar, por exemplo, em Santos, que é na Baixada Santista. Que é um outro polo que vai desenvolver uma outra linguagem do funk, com uma outra velocidade, né? Vai ter uma outra... Aí vai chegar... Até chegar no 150 BPM, né? Que aí já é uma coisa que volta, inclusive, pro techno. Né? Que volta por uma experiência de Psy, quase, né? Exato. De trance, não de Psy, né? De trance ou do techno mesmo, do techno, né? Volta tipo, pra uma coisa do industrial. Um hard techno, do industrial. Mas aí é bastante interessante pensar que o território... Eu
Claro, sem qualquer tentativa, assim, de esvaziar o protagonismo carioca nesse sentido. Tá. Mas, em algum outro sentido, o território vai ser a periferia, Sim. né? Então fica difícil pensar o que é território. Exato, porque tudo Porque a gente está no centro de São Paulo e é fácil... Se a gente andar 2 quilômetros para qualquer lado... 5 quilômetros para qualquer lado, quase aqui, a gente vai chegar em alguma quebradinha aqui. Sim. Mesmo no centro, né? Não precisa ir para Guaianazes ou Itaquera ou para Brasilândia. A gente vai encontrar alguma quebrada, porque são os trabalhadores que estão... E essa musicalidade vai chegar, junto com o lugar do forró, vai chegar isso, virou um pop. Virou um pop, sim. Agora, voltando ali no que eu escutei do Modulação Preta, a gente, né, todo mundo tem a linguagem eletrônica, mas uma coisa que eu sinto é que a gente tem menos essa classificação do eletrônico, de se é tech house, é techno, é tudo um tanto experimental e mais abrangente, talvez, ou mais moderno, não sei se moderno é a palavra certa para descrever. Eu acho que eu tenho ressalvas com o termo moderno, né? Porque eu acho que enfim, não vou entrar... Mas o mais moderno é um termo, sim. Eu prefiro olhar o moderno antes como um projeto, né? E esse é um projeto que corresponde a uma história de remodelagem da sociedade a partir de uma perspectiva socioeconômica da branquitude, né? Então, eu tenho algumas ressalvas evito esse uso. Não é certo ou errado, né? E acho que o moderno também já foi subvertido. Sim. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, né? A gente tenta criar uma proposta em que a gente consiga afirmar que pessoas pretas estão em diálogo com eventos da contemporaneidade. Sim. No sentido de, é experimental, tá? Mas é fácil encontrar, né, essas propostas de experimentalismo se a gente entra dentro de um escopo da branquitude, né? Porque existe liberdade e aval de mercado e aval de possibilidades de ser que não vão ser questionadas ali. Então, tá um pouco no sentido de que a branquitude tudo pode, né? A pessoa pode rolar num palco e todo mundo vai aplaudir, né? Dependendo do arranjo, também podem vaiar, mas existe uma possibilidade maior para que uma pessoa branca chegue num palco e faça qualquer coisa como experimental. Não estou falando de qualquer coisa como bom ou ruim. Sim. Mas ela vai poder manejar muitos dos elementos que estão aí. E aí, na Modulação Preta, a gente pensa um pouco a partir dessa perspectiva, né? Do tipo, a gente vai fazer isso, porque é o que está na gente de fazer. Então, a gente também não procura muito entender em termos de gêneros, né? Mas em termos de cultura, em termos de linguagem. Falando do gênero musical, né? Porque são todas coisas que a gente usa para comunicar uma experiência comum, talvez. É claro que existe uma diversidade, né? Uma heterogeneidade, mas de alguma maneira, diante da imposição estrutural de cerceamento, existe uma experiência comum e a gente usa esses muitos recursos para tecer um caminho que fala, tá livre, tá aberto, né? Para falar, o caminho está aberto, né? Porque não dá para pensar a cultura da música pop hoje mesmo entre pessoas pretas, né? Nem o rap dá para pensar, não dá para pensar o rap e o funk sem essas máquinas. E essa máquina, ela impõe uma linguagem que você vai poder subverter também, né? Ela tem uns funcionamentos que são subvertidos, mas é da linguagem do eletrônico. Então, acho que pra gente é muito mais importante manter um diálogo com muitas brechas. Sim, e é muito mais rico, né? Do que cercear, né? Porque a brecha permite a gente criar uma narrativa que fala que desde do seu Oswaldo, que foi o primeiro DJ do Brasil, até o Akin, ou o Akin Decker, né? Da Metanol, ou a Modulação Preta, ou o DJ Mark, né? A gente ia afirmar ali ou o Dubversão, que existe uma continuidade de linguagem. E é claro que cada narrativa cada proposta, né? Dubversão, Metanol, Barulho.org,
né? Que são coisas que são movimentos que foram bastante importantes para a cidade, aqui especificamente São Paulo. Sim. Elas vão ter um enfoque, um recorte que diz das vivências deles ali, né? Das afinidades deles. Mas olhar para tudo isso como linguagem cria a brecha para que a gente costure relações entre todas essas propostas. Eu acho que pra gente isso que é o importante, né? No Modulação, por exemplo, a gente trouxe a Lady Di, que lembrei. A Lady Di e o Vini, que é o DJ dela, né? E a Lady Di, ela tá no Dance Hall há décadas, né? Ela tá um tempão no Dance Hall. E aí a gente pensar... O Dance Hall, que é desdobramento do reggae, desdobramento do mento, do dub, né? Desdobramento da experiência de pessoas pretas na Jamaica, desses imigrantes na Inglaterra, e que vai chegar aqui no Brasil, que vai se fortalecer no Maranhão, de alguma maneira, no Nordeste, que vai chegar nos centros urbanos aqui. E a Lady Di é uma guardiã, muito respeitada, assim, dessa linguagem. Então, é isso, permite essa ponte da gente chegar no Dance Hall e lembrar que isso era música dos anos 90, né? Sim. Se a gente pegar o Pato Banton, né? Se for pegar meio que Chaba Hanks, figura problemática, assim, né? Mas dá pra gente pensar que isso compôs, pensar os filmes de Ed Murphy, assim, sim. Isso compôs, que assim... você tem, Felinto? Eu vou fazer 40. Mas isso compõe a musicalidade da infância, assim, de muito... Não só de muita gente, né? Mas compõe parte das memórias sonoras e afetivas de uma galera que vivenciou o surgimento de certas coisas. De certas sonoridades. Sim. Né? Do estabelecimento disso. Tipo, quando a produção de música eletrônica sai da academia. Daquela coisa da eletroacústica, do laboratório, do auditório, da sala preparada, estéreo, né? Então, a gente acompanhou um pouquinho, criança... o desenrolar disso. E aí, se a gente olha ali, era muita música preta, né? E é claro, tipo, eu digo música preta, mas eu também não gosto de olhar isso isolado, né? Porque se a gente chega no Grandmaster Flash e vai ver samples de Kraftwerk, sim, né? Claro, aí volto pro bonde do Tigrão. Com Front 242 e com... E aí vai ter essas coisas meio... antropofagias, sim. assim, né? Pensando já nesse ano que tem uma importância, assim. Então eu acho, inclusive, que, de alguma maneira, essa celebração do centenário da Semana de 22 e do modernismo, né? Tem uma contranarrativa também. E talvez essas fagogitações de um Front 242, ou as paródias, porque a música de baile nos anos 90 era muito de parodiar também. Vamos fazer uma versão em português? Você cola numa Mamba Negra, a galera queer, LGBTQIA+, elas vão lá ficar reformulando a letra para comunicar uma coisa da realidade dessas pessoas. Dessas pessoas na linguagem, daquele rolê. na língua do rolê. Enfim, eu acho que vai ter tudo isso também, né? Me conta um pouco mais do seu som também. Eu não sei se eu entendo só como som, né? Porque... na verdade, você tem uma parte que é som, mas você tem um trabalho de artista que envolve a sonoridade e não necessariamente... É isso, eu tenho um interesse muito grande pelas sonoridades, né? E dentro da minha pesquisa eu vou procurando usos mais abrangentes para isso que eu estou pesquisando a partir da música, né? Também existe um questionamento do tipo... da experiência do bem-estar... ou da experiência lisérgica, né? Da experiência lisérgica da experiência lisérgica, né? Porque eu também já compus para contexto ritual, né? Então procuro uma musicalidade... Explica um pouquinho mais contexto ritual. Eu tenho um trabalho de uma música que, no início, eu fui achando... Eu fui entendendo o que eu tô fazendo. Tá. Eu falava, é uma música experimental, é uma música um pouco mais aberta.
E é claro que ela tem uma moldura, né? Mas é uma moldura que conta com imprevisibilidades, né? Conta com improviso. Eu comecei fazendo beat dentro do eletrônico, mas já tive banda de punk, já tive banda de grindcore, de black metal, já fiz coisa gótica, né? E eu acho que tudo isso tá ligado a coisas que eu gostei na infância, que eram essas frequências sintéticas, né? Que vai, sei lá, desde o MC Hammer. Mas, enfim, essa minha atração me foi direcionando do punk, do metal, para uma coisa meio industrial e que eu fui depurando ao longo dos anos até chegar numa musicalidade que eu chamo de fractal, que é uma coisa que vai desdobrando. Que procura não só a música ter um desenvolvimento que é de pétala, acho que dá pra dizer, né? Vai brotando. Brotando, despetalando. Vai despetalando, isso. Como uma busca por oferecer uma experiência em que a pessoa também despetale memórias afetivas. Sentimentos. Então, eu fui propondo, assim, por muito tempo, vamos ouvir música... Eu vou tocar um negócio aqui pra meditar. Eu vou tocar um negócio aqui pra deitar. Hoje, eu tô com um projeto que chama Yoga do Sonho, com a minha parceira, né? E é um projeto que a gente criou uma musicalidade, é um espaço sônico, né? Não é uma música necessariamente, é um ambiente onde acontece uma yoga também organizada para uma introspecção, ao ponto que a pessoa pode ter uns lapsos ali dentro da prática dela, e esse lapso é um inconsciente. E aí a gente volta depois dessa experiência para falar sobre o inconsciente e para falar sobre sonhar. Então começou do interesse pela meditação, agora virou um interesse pelo sonho, e para mim é importante que isso chegue em pessoas pretas. Porque é um outro lugar que não é o da briga, né? Sim. O da luta, que é importante. Isso é parte de uma luta, né? Também. Claro. Mas ela não vai pelo aspecto ferino do ataque, ela vai por um aspecto de vamos fazer uma conciliação conosco também. Sim. Pessoal. O autoconhecimento, O autoconhecimento. Que e que existe, né? Muito. Sim. Então, com esse trabalho, por exemplo, a gente tem tocado um álbum que eu lancei agora, na semana passada, que é um álbum que chama Não Tem Volta, e foi lançado pelo selo de Bristol, que é o Bokeh Versions, e pelo selo de Porto, que é o Lovers and Lollipops. 2 selos lançaram em cassete, saiu um vídeo, Olha que é uma imersão, cassete. um vídeo imersão, né? Que foi o Douglas Leal do Def Kids que criou. E toda a grana que a gente vai arrecadar nos selos com a venda dessas fitas, a gente vai mandar pro aldeamento Guarani do Pico do Jaraguá. Meu trabalho anterior, que é o Futuro Antigo Perpétuo, que eu... Esse que eu escutei. Em paralelo com isso, eu tô pesquisando dub também, né? Alguma coisa do dub, né? Porque o dub... Ele é um gênero, mas ele também é uma linguagem. É um modo de... Tanto que tem o dub tech, né? Tech dub, Sim, né? Tech dub. Pode ser usado como um procedimento, né? Então, eu tô também me aproximando do dub enquanto gênero, mas também como procedimento. E aí, lancei o Futuro Antigo Perpétuo também pela Bokeh Version, que lançou essa camiseta também. E aí, nesse outro projeto, né? De álbum... A gente levantou dinheiro para o projeto Mulheres Possíveis, da Vânia Medeiros, que dá um suporte para as mulheres encarceradas no Carandiru. Então, eu acho que tem toda essa rede de tentar criar uma conversa mais ampla do que eu fazer a música e apresentar. Eu tenho um pouco desse interesse. Aí vai desaguar no Modulação Preta também, vai, enfim. E foi aí que a gente se cruzou também, né? Porque foi a conversa pra gente levar a meditação para as praças. Sim. Do projeto, que era o Reconnect, que aí os tempos pandêmicos não permitiram, mas que eu espero que a gente realize. E de alguma maneira, né, eu tô associando, eu não sei se é uma coisa muito pessoal... Na França existem uns caras acadêmicos pretos que eles fazem uma coisa que chama dub terapia. E o dub, né, que ele tem uma gênese, né,
é um negócio que acontece no estúdio, mas ele é feito para ir pra rua. É uma música que é pra ir pra rua, é uma música de praça, é uma música de encontro, é uma música de provocar socialização, né? E essa socialização tem vários corres ali, né? Você vê um sound system na rua, tem muito corre aí se cruzando, às vezes se atravessando, mas é uma proposta que estimula o estar, o fazer o espaço público, né? É fazer o espaço público. E de alguma maneira eu tô meio que virando aficionado pelo dub. Pelo dub, legal. E tô procurando um caminho entre as duas coisas, porque o dub tem a coisa do grave também, né? Sim, o grave, ele é... uma batida... que é uma batida relaxante também, Sim. né? Ele pode ser agitado, mas o grave, ele tem uma coisa de, tipo, pá, dar uma amortecida, né? E de alguma maneira eu tô procurando, assim, entre o Não Tem Volta e o Futuro Antigo Perpétuo, eu ainda vou encontrar um jeito de encaixar os dois, né? Porque o dub, ele tem uma qualidade fractal também. Sim. Mas eu quero levar para esse lugar que é muito meu também, né? De uma meditação, de uma interiorização também, mas que tenha um pulso ali que estimule mais coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que minha pesquisa musical tá indo um pouquinho para esse lado e tô procurando cada vez mais criar colaborações, assim, né? Chamar pessoas para tocar comigo, porque a música eletrônica, ela tem uma coisa também... Tem um aspecto, né, do quanto ela cresceu, inclusive, em São Paulo, né? O surgimento do beatmaker. Sim. Né? Essa ideia do beatmaker, da beatmaker, que é um processo, muitas vezes, solitário também. E eu acho que até tem um lugar um pouco arriscado nisso e que caminha com toda essa enxurrada tecnológica, que é de uma hiperindividualização. É claro que é interessante eu ser o baterista, o guitarrista, o cantor por samples, né? E conseguir organizar isso bem. Mas é muito importante ter contato. Muito. E fazer banda, sim, né? Então... Sim. Fica aí mais uma pergunta, porque o Modulação Preta foi essa primeira temporada foi toda nesse período pandemia. E você acha que... Duas perguntas. As criações foram mais solitárias e foram mais intensas também? Ou surgiram mais... É que como Modulação Preta são 3 pessoas, tem uma coisa que chega na frente ali, que é a relação entre nós 3. Sim. O que a gente quer fazer? Então, frequentemente, a gente se reúne, conversa sobre o que a gente quer cavar, assim, enquanto trilha, assim, ó, vamos... Sei. E chamar uma galera e falar, ó, vamos... Cortamos um capinho aqui, vamos atrás disso para ver se dá pé, né? Nessa nova temporada agora, por exemplo, a gente está pensando em modificar o formato das entrevistas e talvez fazer um podcast junto. A gente tem essa perspectiva de criar formações. A gente tem perspectiva de ir para a noite. A gente tem perspectiva de escrever para editais, de criar ocupação. E para a noite você diz fazer festas. Fazer festa, maravilhoso. Né? Então... algumas dessas festas já são parceiras. Por exemplo, a Kim com a Metanol já é, de certa forma, um parceiro de vocês. A gente enxerga que existe algumas sinalizações solidárias, assim, né? Eu não sei se dá para dizer... parceiro de correria, Sim, assim. de corre, tá. Eu digo também, eu falei ali olhando o Instagram ali, percebendo as conversas. Mas, de alguma maneira, são convergências, assim. A gente tem convergências, assim, com... A Rayane, por exemplo, ela toca na Silver Tape, ela é residente. Legal. Tem convergências, assim, né? Tem bastante convergências, assim, pra gente juntar uma série de eventos que já ocorrem, né? E da gente articular DJs de outras festas. Sim. Dentro desse guarda-chuva que propõe uma narrativa que é histórica. Eu acho que isso é importante pra gente frisar, né? Assim como a Baticu. A Baticu que faz aí que faz um trajeto que se pauta historicamente. A festa Amém. Única. Que é a Amém, que é uma... O Baticu que já tem uma projeção até internacional grande, né? Sim. Enorme, na verdade. Enorme, E tem a Amém também, né? Tem festas que são
A Amém, por exemplo, tem uma discussão de soropositividade. Tem um contexto, uma inserção queer, LGBTQIA+. A Amém aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo, do Felipe Couto. Mas é isso, tem essas ações estão se observando. Sim. Sabe? É como, tipo, despontou um aqui, outro ali, tô vendo que você tá aí desse lado. Uhum. Que da hora, vamos se olhar pra se visitar em algum momento? Vamos se visitar, legal. Porque então, tem existido essas muitas sinalizações. Então, a gente tá meio que pensando um recorte para quando isso mudar. Não sei se acabar, né? Esse contexto pandêmico, mas... Também a gente tem as limitações hoje, né? De organizar uma festa, fazer, enfim... Mas eu acho que nesse momento, assim, talvez o interesse maior seja da gente continuar produzindo, né? No sentido de, tá tocando, Rayane, Tarsila, você tá aí fazendo trampo de filmagem, você tá desenvolvendo linguagem, Felinto, você tá desenvolvendo linguagem? Então vamos juntando. Então ter esse interesse que é um primeiro e eu não vou nem dizer que é um segundo, é um primeiro em paralelo. Que é da perspectiva histórica, que é olhar pro seu Oswaldo e falar, estamos aqui até agora. Sim. Né? Então, eu acho que esse é o... Nunca deixamos de estar. Para além, né? Para além do que a gente vai fazer quando abrir. Sim. Porque a gente fez uns testes, né? A gente fez algumas edições abertas para o público. Ah, tá. Mesmo ali nas filmagens, que não dá para ver tanto, mas algumas tiveram público. Que ótimo. Mas não é a mesma coisa festejar com medo, né? Não. Então, eu acho que é algo que eu não sei o que pensar direito, mas eu não quero festejar com medo. Acho que temos que ainda... Então, a gente vai continuar... Seguir as webséries, aguardar para pensar. E continuar pesando nessa coisa histórica. É olhar Incrível. É olhar do Oswaldinho para 82 anos já, né? Sim. É olhar dele para cá, assim, tipo, como que... O primeiro dia do Brasil. Então, é um guarda-chuva já. Como rolou no Rio... Como rolou na Bahia, como rolou em São Paulo, né? Rolou em BH, né? Rolou em Minas, como que tá, né? Sei lá, tem o álbum do BFC, né? O Baile, que bombou agora, tipo... É isso, tem coisas resgatando Miami Bass e uma história do funk também. Sim, claro. Né? Sim. Então, nossa proposta é continuar traçando essa linha. E que eu acredito muito, né? Eu acho que eu não poderia deixar de citar também a Coletividade Namíbia, que foi um grupo que teve uma aparição muito estrondosa, que durou pouco tempo, assim, que foi meio que um happening muito efetivo na cena eletrônica brasileira, diria. Sim. Né? Porque eram todas pessoas, enfim, que é de onde saiu de onde eu conheci a Areta, de onde eu conheci Transalien, a Ilunga Malanda, né? A Valentina, a Linda Selva, e a Coletividade Namíbia, isso em 2018, 2019, foi um coletivo criado pela Elvira. E é uma coletividade que estava já fazendo essa história. Sim. Né? Pensando ali, Jorge Lafon, Vera Verão, né? Tipo, pensando essas muitas personalidades de um imaginário que se criou sobre a negritude, do imaginário pejorativo até, né? Sim. E recompondo isso, né? Positivando essas histórias que a TV, né, Mussum, que a TV... Então, a gente está falando de uma coisa que não é a música eletrônica. Não, é uma coisa que passa, que passa por aí, né? E a Coletividade Namíbia, por essa cultura da noite, criou um panorama muito bonito para pensar o house, o techno, e eles divulgavam uma coisa que não vem exatamente delas, que é Make Techno Black Again,
Make House Black Again. Sim. Voltar lá pro Derek May, né? Detroit. E voltar um pouco para olhar esse lugar, né? E ver como isso se desdobrou. Voltar para os anos 90, Sound Factory, Toco, isso para falar do que eu vi em São Paulo. Sim, Mas cada episódio da Modulação Preta, as pessoas vão falar, na Paraíba o que tinha era esse. No Rio o que tinha era esse. É essa a nossa proposta, né? Sim, conseguir sair até de uma história para falar da história da música eletrônica no Brasil, eu vou olhar para os grandes centros e falar, tá bom, Sound Factory tinha muita quebrada ali. Na Toco tinha muita quebrada, Susan Transe, né? Muita quebrada. Mas não é só isso. Né? A gente vai ter que olhar outras territorialidades no Brasil, porque essas pessoas vieram para cá, né? Essas que estão morando aqui, estão reanimando essa história. São essas pessoas que estão muito de fora de São Paulo, que estão reanimando o que se entende por noite. São as pessoas que, inclusive, dão força para uma festa como a Mamba Negra, né? Da Laura e uma coletividade ali que tá meio junto com ela, Mafalda, né? Mais a proeminência das pessoas pretas e uma proposta como a da coletividade Namíbia criou um choque na Mamba e reformulou, obrigou um repensar daquela sociabilidade. Sim. Né? Aí vai surgir uma proposta como Transfree, né? Que pessoas transexuais entram livremente numa festa, né? Então vão ter outros entendimentos ali de olhar, tipo, tá bom, qual arquitetura a gente pode criar para nivelar essa sociabilidade sem ser excludente. Aí eu acho que a coletividade Namíbia tem um papel extremamente importante e eu acho que é uma referência muito grande assim para a modulação preta. Legal. Adorei a conversa. Também, né? Muito Super obrigada. bacana. Eu acho que para mim é muito bom conversar sobre isso porque a gente está formulando essa história, né? E eu acho que o melhor espaço é claro, coisas importantes, né? A modulação preta, a websérie, ela tem essa importância de ser websérie, né? De ser um registro audiovisual. Sim. De estar lá, assim, né? Se um dia alguém vai pesquisar isso, tá lá para falar, isso aconteceu, né? A coletividade Namíbia, por exemplo, fez ações de ataque e inserção na noite, né? Mas a noite, ela é vaporosa. É claro, né? Aqui, se você na modulação cria um outro tipo de registro, a conversa, a oportunidade da live, que é muito interessante também. A gente está criando uma coisa que pode ter um tempo de vida curto, assim, a gente não sabe como que vai desenvolver, mas que plantou. Independente, exato. E é um registro que pode ser curto, mas vai seguir informando. Sim. É muito, muito legal e muito potente. Parabéns. Obrigado. Mas só falei isso porque para mim é importante também me ouvir e em algum momento escrever, né? Em algum momento publicar. Claro. Em algum momento fazer isso ir para o campo do livresco, né? Sim. Que é um outro lugar de consulta, é um outro lugar de leitura diferente do vídeo, né? Sim, exato. Colocar no impresso, colocar no edital que você está falando, né? Transformar isso em oficina, em oportunidade também é incrível. E eu acho que é isso. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou finalizar ouvindo um som, que eu acho que podia ser um som do Futuro Antigo Perpétuo, hein? Pra gente deixar aí nessa... Eu escolho a Croma. Então que a Croma. A Croma. É um som que eu gosto muito, assim, que eu fui descobrindo no caminho que era quase um samba reggae. E aí é interessante do como uma música vai se revelando a partir da escuta de outras pessoas. Olha só, Sim, que bom. Então, ótimo, vamos finalizar com a Croma. Super obrigada. Grato eu também. Até breve. Até mais.
Esse podcast foi produzido pela 55SP em parceria com o CCSP e apoio de produção preta.